primeiro homem e a primeira mulher pecaram, agora todas as pessoas do mundo que nascem com o pecado impregnado no seu coração, já com a natureza carnal propícia a fazer coisas erradas. Então, o pecado começou a se espalhar de uma forma tão grande, mas tão grande, que chegou em um ponto que, o pecado subia até Deus com um cheiro horrível. E Deus falou assim: não dá mais, eu preciso destruir essa geração. As pessoas estão muito malvadas, estão fazendo coisas muito erradas mesmo, e eu não tô gostando do que eu tô vendo. Eu vou destruir todos esses homens que eu mesmo criei. Pode ser que nessa hora a criança te pergunte assim: tá, prof, mas e Deus não sabia que as pessoas iriam fazer isso? Aqui tem uma grande chave para você explicar para sua criança que Deus não nos projetou para o pecado. Deus nos projetou para que nós vivêssemos bem, uma terra frutífera, que nós usufruíssemos de toda a criação que Ele fez para nós. Lembra a história lá do Jardim do Éden? Porém, nós fomos criados e Deus nos deu o livre arbítrio. Então, nós podemos fazer aquilo que nós quisermos fazer. Pensa só, se Deus nos criasse e nos obrigasse a fazer a vontade dele, nós seríamos meros bonequinhos que Deus manda mexer a cabeça pro lado, a gente mexe, manda mexer a cabeça pro outro lado, a gente mexe. E não é isso. Deus nos criou com um propósito de que nós usufruíssemos tudo que ele fez de bom para nós, mas ele nos deu o livre-arbítrio. Então, a opção de viver aquilo que Deus me criou para viver é minha. Porém, tanto quanto a opção de viver aquilo de bom é minha, a opção de colher o que eu plantei é obrigatória. Se eu plantei o bem, eu vou colher o bem. Se eu fiz coisas erradas, eu vou colher as coisas erradas que eu fiz. E é a mesmíssima coisa que aconteceu com essa humanidade. A humanidade começou a se desenvolver, crescer, se espalhar, começaram a se achar tão donos de si que estavam fazendo tudo que achavam que podiam fazer. Então, todo tipo de maldade, matavam, roubavam. Então, Deus falou assim: vou destruir essa terra. E a Bíblia fala, aí, olha só, essa história tá lá na minha Bíblia, no livro de Gênesis, versículo 6. Começa a falar ali sobre a maldade humana, como as pessoas estavam malvadas. Lá no versículo 9 e 10, vai começar a falar sobre um homem chamado Noé. Quando Deus decidiu acabar com a humanidade, que ele falou que estava tudo muito frustrante para ele não estava gostando do que estava vendo, ele olhou para a terra e ele viu um homem. Esse homem, ele tinha o coração tão bom, ele tinha o coração tão puro, tão obediente. Esse homem era temente a Deus, ele obedecia tudo que Deus falava para ele, ele obedecia. Ele ouvia a voz de Deus e ele obedecia a voz de Deus. Mesmo morando, olha só, mesmo morando em uma cidade onde todo mundo estava fazendo coisas horríveis. Traga para sua realidade. Mesmo morando em uma cidade onde todas as pessoas estavam ouvindo músicas feias, onde todas as pessoas estavam roubando dos seus amiguinhos, na escola as pessoas estavam fazendo coisas erradas, estavam falando mal dos professores, sabe? Traga para esse nicho. Aonde que ele vivia em um lugar onde ele era a diferença de toda uma população pecadora e errada, onde as pessoas faziam tudo errado. Noé escolheu. Eu gosto muito de falar sobre o poder das suas escolhas. Nós temos o poder de escolha. Aonde nós andamos, aonde nós estamos, nós temos que aprender a escolher, não fazer as coisas erradas. Nós precisamos escolher nos afastar do mal. Assim como Noé também escolheu se afastar do mal. E Deus viu isso e se agradou disso. O que Deus fez? Deus decidiu que mandaria chuva. Deus mandaria uma chuva tão grande, tão potente, durante tantos dias, que inundaria a terra de água. Todo mundo morreria afogado. Só ele tinha um plano para salvar Noé, que era muito bom, que Deus amava Noé. E Deus faz tudo perfeito. Deus planejou acabar com aquela maldade humana. Mas ele viu, olha que importante isso, ele viu no coração de um homem a pureza e a dedicação em servir a Deus. Ou seja, Deus sempre vai honrar a sua vida quando você honrar a Deus. Eu sempre oro na minha casa, pelos meus filhos, pelo meu marido, e eu falo: Deus, nos honra na medida que nós te honrarmos. Porque Deus vê a pureza do nosso coração. Deus vê a forma como nós agimos quando ninguém está olhando. Deus vê a forma como nós agimos, sabe? Naquele momento onde nós estamos com um amiguinho precisando de ajuda. Deus conhece o nosso coração. E na medida que nós obedecemos a Deus, que nós ouvimos a voz de Deus, Deus é tão perfeito que pode acontecer um mal com todas as pessoas ao nosso redor. Salmos vai falar que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seríamos atingidos. E a mesma coisa ali. Deus viu e honrou o coração puro de Noé. Por quê? Porque viu que Noé era um homem obediente e temente a Deus. E você, criança, é obediente a Deus?
Se fosse você, que Deus mandasse construir um barco, pensa todas as pessoas ao redor ali duvidando, criticando, será que você obedeceria a Deus? Ou você ficaria com vergonha de obedecer a Deus e ficaria com seus amigos e diria, não, Deus tá louco, pensa, nem chove aqui, pensa só. Aqui é outra curiosidade, que aonde eles não estavam próximo do mar, eles não tinha como, chover tanto a ponto das águas, não tinha como. Isso foi um indício de que, por esse motivo, as pessoas não teriam acreditado em Noé. Imagina que todo o tempo Noé ali martelando, fazendo a arca. Pensa que foi um tempo propício para ele e a sua família evangelizarem para as pessoas. Eles estavam trabalhando ali fisicamente, mas espiritualmente eles estavam falando de Deus para as pessoas. Eles estavam pregando a salvação para as pessoas. E mesmo assim, as pessoas não queriam saber do que Noé estava falando. E nós hoje? Nós falamos de Deus para as pessoas? Nós levamos Jesus para as pessoas? Ou nós simplesmente vamos para a escola e fingimos que nem conhecemos Jesus, só conhecemos Jesus quando estamos lá dentro da igreja? E olhe lá ainda. É pra gente pensar. Deus viu as atitudes de Noé e se agradou de Noé. E em uma época onde tudo era maldade, que Deus não estava se agradando, Deus preservou a vida desse homem.